Vamos orar? Senhor, nós iremos meditar na Tua palavra. E a Tua palavra não precisa de força de ninguém. A Tua palavra não precisa de pregador para ser poderosa, porque é a Tua palavra. Somente a leitura dela, da Tua palavra, é poderosa para repreender, para edificar, para consolar. Por isso eu te peço que a Tua palavra venha fluir em nossos corações, que a Tua palavra venha nos trazer a Tua vontade sobre nós, sobre cada um de nós, que não seja apenas uma oratória, que não seja apenas um discurso no domingo à noite, que seja a Tua voz para nós nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Meus irmãos, se existe uma coisa que precisamos saber, é que Deus nos vê antes de qualquer ação que façamos para Ele. Isso é interessante saber, que antes de você prestar um culto a Deus, antes de você cantar, antes de você pregar, Deus já viu antes. Deus já viu as suas intenções. Deus viu as suas intenções quando você levantou as suas mãos. Deus viu a sua intenção quando você deu a oferta. Deus viu as suas intenções quando você proferiu as palavras dos louvores dessa noite. O salmista já escreveu: porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Esse verso, esse Salmo 119, ele nos desarma contra toda a hipocrisia que a nossa natureza possa manifestar. Esse Salmo vem nos trazer à tona aquilo que a gente acha que Deus está se alegrando porque eu estou fazendo algo. Na verdade, Deus se alegra quando o coração está disponível antes das ações. Então, antes das ações, Deus já viu o coração. Antes de você cantar de forma belíssima, antes de você proclamar e recitar um salmo, antes de você pregar e uma bênção a tua pregação, Deus já viu o teu coração antes de tudo isso. Isso significa que Deus não se engana com tudo que sai dos nossos lábios. Deus não se engana. Esse louvor aí, Senhor, eu fico emocionada com esse louvor. Esse louvor diz: eu me rasgo, eu me quebro, eu arranco a minha cabeça, eu me entrego. Deus não se engana com apenas palavras. A vida com Deus, meus irmãos, vai muito além das palavras proferidas. Eu aprendo que fé não é um quadro que se coloca para ser contemplado. Olha que bonita essa palavra. Gostei desse sermão, eu gostei desse versículo. A fé não é como um quadro que se coloca na parede para ser contemplada. Fé é viver a paisagem do quadro. É caminhar naquela paisagem que você está admirando. Fé não é apenas aquelas coisas que eu faço e que digo. No Evangelho de Lucas tem uma história que é para mim impressionante. Na história de uma pobre viúva que entra num templo, e havia nesse local do templo de Israel gasofiláceos. Que é isso? O local que as pessoas traziam ofertas para o templo, e era para Deus. E aí diz a Bíblia que Jesus estava nesse lugar, e homens ricos entravam para dar suas ofertas, e havia até, segundo os comentaristas, que havia em cada gasofilácio onde colocava oferta, levitas que quando se colocava oferta, eles louvavam a Deus pela oferta. E aí Jesus está nesse lugar observando aquele movimento. Entra uma viúva sem reservas. Talvez ela não chame a atenção das pessoas. Talvez o sacerdote
não deu a ela o crédito que os céus a dar. Talvez o sacerdote olhava mais para os comerciantes, aqueles que tinham dinheiro, recebiam com um abraço, talvez. Mas quem estava naquele templo era o Senhor da oferta, era o Senhor do templo. Deus estava ali naquele templo. E a viúva entra, e quando ela entra, ela vai com 2 moedas. Ela coloca 2 moedas no gasofilácio. Sacerdote, pastor, talvez, não adianta mexer muito, que não vai sair nada. Mas quando ela coloca as 2 moedas, diz a Bíblia que chamou a atenção de Jesus. Observem que todos aqueles gasofilácios são ofertas que é atribuída a Deus. E Deus naquele momento se alegrou com a oferta da viúva, as 2 moedas. E ele disse: olha, quem deu a maior oferta aqui nesse ambiente, entre todos esses ricos, foi a viúva, porque ela deu o que tinha. E eles, os ricos, deram o que sobrava. Irmão, nós não estamos brincando de religião. A gente está aqui, Deus está lá. E no culto, o que interessa no culto é eu chorar, o que interessa é a minha presença no culto. Nós não estamos brincando com uma religião seca. Estamos adorando um Deus que vê o coração antes de você falar, antes de você ofertar. Estamos vendo um Deus que olha a minha caminhada de fé. E é justamente isso que queremos ver na história de hoje. Uma fé que se move no coração de um pecador, o dia em que o limite for o céu. Na última pregação deixamos Abraão no verso 2 desse capítulo. Mas como foi que nós deixamos Abraão na pregação anterior, nesse verso 2? Veja, desde o capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chamou Abraão para a terra que ele ia mostrar. Deus prometeu a Abraão: Abraão, eu vou te dar, eu vou te abençoar, as nações serão benditas, tu vai ter uma descendência. Deus prometeu a descendência, e a descendência representa filhos, mas só que Abraão foi envelhecendo, e perdendo seu vigor, e a sua mulher estéril, e o tempo foi passando, e aí Deus fez um milagre de dar um filho a Abraão na sua velhice. Abraão era próspero, e ele estava ali com seu filho já grande, vendo a promessa. Veja, Abraão já era velho, e ele via, quando ele olhava para Isaac, ele olhava o impossível, porque Isaac não podia ter nascido, mas Deus deu a Isaac, porque Deus prometeu a Abraão: Abraão, tu vai ter um filho. Sendo no início desse capítulo 22 que nós estamos agora, especificamente no verso 1 e 2, foi aqui que deixamos Abraão na pregação passada. Deus vai provar a fé de Abraão. Veja que no verso 2, se você tiver com a Bíblia aberta, diz: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali com holocaustos, num dos montes que lhe indicarei. Deixamos Abraão aqui nesse processo difícil, porque depois que Deus prometera o filho, na velhice veio o filho. Aí no verso 2 desse capítulo, Deus pede o filho dele e diz: pega teu filho, sobe o monte Moriá e sacrifica-o para mim. A estrada para o monte Moriá, irmãos, é chamar a fé para caminhar. Já imaginou a mente de Abraão naquela noite, ao pensar: Deus está me chamando, está chamando para eu levar o meu filho até o monte Moriá. Veja que estrada difícil que ele tem que pegar, ou não. Ele podia ter os seus problemas, e com certeza, como ser humano, ele talvez estava tendo as suas crises psicológicas. Como é que eu vou matar o meu filho? Ele me deu o meu filho, e ele está pedindo o meu filho. Ele pode estar ali naquela complexidade teológica: como é que Deus pode mudar de ideia, se ele me deu um filho da promessa que vai ser minha descendência, e agora esse meu filho, ele quer que mate? Que estrada difícil é essa, irmãos? Abraão tinha 2 opções: ou ficar em casa,
ali mantendo a sua fé parada, teórica, cantando que Deus é maravilhoso, ou ele colocava o pé na estrada sem saber o que ia acontecer. Abraão podia ficar lá na sua casa com o seu inário, com algum livro, poxa, que livro gostoso de ler, Deus é maravilhoso, Deus, Ele é bondoso, Deus é imutável, Deus é cheio da graça. Ele podia estar lendo em casa, se alegrando com aquela leitura. Mas a fé não é limitada a leituras, irmãos. A fé é para colocar os pés na estrada. E aí observe que o mover da fé leva para a estrada para Moriá. Veja o verso 3, diz, na manhã seguinte, observem o mover da fé. Veja, eu sublinhei ali, eu coloquei ali na letra azul, olhe como os verbos trabalham. Na manhã seguinte, amanheceu. Ele passa uma noite pensando, e aí, vou ou não vou nessa estrada? Deus está me chamando para matar a promessa que Ele me deu. Então veja lá, na manhã seguinte, observe o movimento da fé. Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Observe o movimento aí da fé, irmãos. Levantou-se, preparou, levou, cortou, partiu. Deus ama esse movimento aí, irmãos. Quando a estrada diz tudo não para mim, e quando Deus está chamando você para essa estrada, Deus ama esse movimento. Levantou-se, preparou. Você já imaginou a eternidade, Deus olhando esse movimento? Uma noite antes, Deus falou, eu quero o teu filho, sacrifique o teu filho. E Deus na eternidade vê Abraão levantando, preparando o jumento, levando consigo, cortando a lenha, preparando para o holocausto, e partiu. Deus ama esse movimento. A própria Bíblia diz que sem fé, sem essa fé que movimenta, é impossível agradar a Deus. Imagina a alegria de Deus. Olha o que esse homem está fazendo. Imagina na eternidade, se eu fosse um anjo, eu falava com os amigos lá, olha só, ele está se movendo. Ele não tem Deus apenas num cântico, ele não tem apenas Deus em falar, em uma oratória, em uma pregação ou em estudo. Ele tem Deus em movimento, a fé se movendo. Abraão só se movimenta, se apressa. Veja, Abraão, ele somente se movimenta, se apressa, albarda, toma, divide, se apruma e vai. Abraão não ficou lá, sentado em casa, peraí, vamos primeiro ver qual é o teu plano, Senhor, qual é a tua proposta, Senhor, vamos lá se eu aceito. Esse é o evangelho de hoje, que a gente procura um Cristo, que seja um Cristo meu, conforme as minhas concupiscências. Eu procuro um Deus que seja um Deus que não tenha ira, um Deus que tenha mais amor. Então, a humanidade procura esse tipo de Deus, que seja confortável, que me leve a estradas prósperas. O Deus da Bíblia está convidando Abraão para uma estrada de deserto. E o que Abraão fez foi movimentar a sua fé, sem saber o que Deus estava planejando. Ele movimenta. Veja, meus irmãos, hoje nós nos entregamos, hoje em dia, para as nossas ansiedades, e não saímos da sala. A gente está cantando muito, eu entro na sala do trono, eu estou aqui, Senhor, diante do teu altar. Estamos cantando feito passarinhos. Ficamos na sala do trono. Ô levita, Deus quer você na estrada, levita. Ô pregador, inclusive Deus quer você na estrada e crê naquilo que você está pregando. A fé, ela movimenta. Não existe fé que fica na espera do planejamento para acreditar. A fé, ela movimenta.
sem entender o que Deus está operando. A fé, ela levanta, ela prepara, ela acorda e parte, sem entender. A fé, ela movimenta. A fé não pode ser apenas cantada e pregada, a fé, ela produz obras. Já diz o discípulo de Cristo, Tiago, ele estava provocando os teóricos na sua carta. Olha que Tiago diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago continua a provocar na sua carta, lá no capítulo 2, ele diz: mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Veja, Tiago está levando a pensar o seguinte: não pense, crente, que você fala, eu creio em Deus, e tu fica parado apenas, e não há um movimento. Não, a fé produz obras. Diferente do pensamento de Paulo, que Paulo está pensando em relação à salvação, que ele diz que pelas obras não somos salvos, mas ele está referindo à salvação vertical, Deus é que dá a salvação. Mas aqui ele está falando de forma horizontal. Que tipo de crente é esse que diz assim: ah, meu filho, Deus abençoe, a pessoa chega com fome, você diz assim: ah, tá bom, vou orar por você. Ele não está precisando de oração, ele está precisando de 10 reais para comprar um pão. Aí Tiago reclama: que fé é essa? A fé, ela se movimenta. E ele continua no verso 19: tu credes que há um só Deus? Faz bem, olha a ironia. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago está dizendo o seguinte: ah, crente, tu crê em Deus? Creio. Tu está no mesmo nível do diabo, porque o diabo também crê. E além de crer, uma coisa que você não faz, crente, quando digo crente, estou falando para todos nós, certo? Uma coisa que você não faz, crente, é estremecer como o diabo estremece. Essa fé que crê, eu acredito, sem movimentar. Até o diabo também faz isso. Voltando ao texto, todos achavam que seria apenas um culto no monte. Os servos, o filho de Abraão, cria que apenas era para fazer um culto. Ninguém sabia de nada. Então Abraão pega a estrada com seu filho e vê o monte de longe. Eles estão andando. Verso 4 diz: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Eles estão caminhando. Imagina o Abraão aí na sua guerra por dentro dele. Como será esse plano? Ele mandou ele pegar a estrada, mas como é que é isso? Matar o meu filho? O filho que ele me deu, o filho da promessa. Verso 5: disse ele aos seus servos, chegaram a um determinado local, e Abraão disse: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá no monte. Depois de adorarmos, volta o que, irmãos? Voltaremos. Ele podia ter dito: voltarei. Mas observe que ele joga o plural que ele coloca aqui: voltaremos. Olha, se Deus deu a ele uma noite antes que ele era para sacrificar o seu filho, ele viria só. Ele: voltaremos. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Porque Abraão crê que vai voltar com o filho. No verso 6 continua. Veja, verso 6: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. Aqui a gente descobre que Isaque não é uma criança qualquer. Se estima que ele já é um adolescente para jovem, para levar lenha, então ele já estava grande. Então significa dizer que Abraão já tinha uma convivência com seu filho, já tem uma caminhada com seu filho. E quando seu filho já fica grande, aprendendo as coisas, Deus: eu quero matar. E aí diz a Bíblia: e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando o quê? Os dois juntos. Observe que os dois estão sós na estrada para Moriá. Está aqui o menino caminhando e ele aqui indo com seu filho, e ninguém sabia de nada, somente Abraão. Então Abraão levava no seu coração esses questionamentos, os porquês. Ele estava em silêncio perguntando: como será esse negócio? Mas o interessante é que ele não parou para questionar, ele caminhava perguntando. Irmão, não há nenhum pecado a gente perguntar, lamentar, orar. Não há nenhum problema nisso, irmãos. A Bíblia tem um livro de lamentações. Até quando, Senhor?
Senhor, olha para mim, porque o Senhor, isso é normal para a nossa natureza. Deus não chamou anjos para servi-los, como nós. Deus não chamou homens, mulheres, pecadores, limitados. Deus chamou a gente, limitados. A gente tem essa mania de super-herói. Eu estava até falando para a Carla, pode ver que os heróis que a gente produz, super-homem, Homem-Aranha, todos são messias para proteger a humanidade. Estou aqui para proteger a humanidade. E aí a gente ama os heróis, sabe por quê? Porque a gente tem a gente entrega esse tributo para os nossos heróis, proteção, está comigo, ele é meu herói. Aqui ele está aqui, um homem frágil, um homem pecador como Abraão. Ele está com os seus porquês, mas está caminhando. Meu jovem, uma coisa que eu aprendi com o pastor. Pastor lida com a vida, irmão, não é com parafuso. Parafuso seria mais fácil, quem tem a rocha está bom. Mas é a vida. Uma coisa que eu aprendi, os servos de Deus, aqueles crentes cheios do Espírito Santo, eu vejo em sofrimento terrível, mas eu nunca vejo um crente cheio do Espírito Santo parar na estrada decepcionado com Deus. Leva a carga, a alma angustiada, e o Senhor está em movimento com ele nessa estrada. Amém, meus irmãos? Então, Abraão está lá em silêncio, o filho está caminhando. Então, os porquês estão na alma de Abraão, até que, no verso 7, o silêncio é rompido. E agora a pergunta não é mais de Abraão na alma dele, agora é o filho que pergunta. Olha o que diz o verso 7. Isaac disse ao seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, papai. Se fosse nordestino, painho. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Veja que Isaac está familiarizado com os sacrifícios de animais, que era o culto naquela época. Então, Isaac, ele olha, está aqui a lenha, aqui está a faca, muito bem, está tudo preparado, mas papai, eu acho que o senhor esqueceu o cordeiro. Cadê o cordeiro principal para o culto? Veja que agora a pergunta surge na estrada. Abraão era em terra, mas agora é o filho perguntando na estrada: até quando, pai? Ou, cadê, pai? Veja que agora os questionamentos de Abraão não estavam mais nos esconderijos da sua alma, estavam nos lábios do seu filho. O que responder nessa hora, meus irmãos? Qual é a sua resposta? Qual seria a minha resposta? Isaac, meu filho, é melhor você ficar calado, vamos caminhar e ver o que vai acontecer. Qual seria a nossa resposta? Se ele, um menino, era o próprio sacrifício. Abraão responde assim no verso 8. Abraão diz: respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Observe aqui, irmão, duas coisas nesse verso. A primeira é que Abraão mostra para Isaac que a resposta à sua pergunta está em Deus. Pai, me dê uma resposta, pai. E Abraão, ele responde dizendo: meu filho, Deus é que vai prover. E de fato, irmãos, Abraão não tinha a mínima ideia como seria o final da história. A única resposta que Abraão tinha naquela estrada era obediência. Abraão não tinha um livrinho, sabendo aquele livro de matemática, que a gente está numa questão problemática, a gente ia lá atrás, eita, é 14, né? Os livros antigamente eram assim, não sei se ainda é. Abraão não tinha nenhum livro contando o final da história. Ele só tinha uma coisa naquela estrada: obediência. E eu aprendo muito com isso, irmãos. Enquanto a igreja evangélica está aí nessa superficialidade, Deus vai fazer isso contigo, Deus vai fazer isso contigo, irmãos, ontem, eu andando ali pelo Facebook, e de repente eu encontrei uma página do Facebook. A página é Pregadores da Revelação. Parece até assim, algo do tom de humor, mas não é, muita tristeza eu senti. Tem um monte de gente lá profetizando. Um monte. Se entrou na página, todo mundo está ao vivo.
olha, o que eu vou fazer com você? Eu vou pegar a sua vida, eu vou dar vitória. Tem um monte, pior, um monte de crentes lá, 200 seguidores, lá ao vivo com o cara, eu vou pegar o seu nome, você pensa que Deus vai fazer assim? Primeiro eu creio nos profetas, os profetas que estão debaixo da palavra de Deus, eu creio. Mas o que eu acho interessante é que todos esses crentes que estão ali seguindo, crendo, têm a Bíblia dentro de casa. Deus está falando com eles, mas eles querem ouvir de cisternas estranhas. Por isso tem um monte de gente decepcionada com crentes, tem um monte de gente decepcionada com pastores, que deixa a profundidade da palavra, deixa de exortar os irmãos que a caminhada com Cristo é obediência, é renúncia. Em vez disso, prega um evangelho sem cruz, um evangelho que não tem renúncia, e os crentes ficam nessa superficialidade de querer ouvir revelações. Deus já se revelou nas Escrituras. É com muita tristeza que eu digo isso. Membro da minha igreja curtindo uma página dessa, tendo uma igreja que expõe o evangelho. Preguiça intelectual de procurar a Deus, de sentar num banco e ouvir os professores, de ouvir homens que preguem a palavra. Quer um Deus que seja agora em chá, que me responda agora. Ninguém tem mais paciência, como a Bíblia diz que a tribulação produz paciência. Ninguém quer passar pela paciência, quer passar pela loja do McDonald's e já sair com a resposta mais rápida. Obediência, a única coisa que Abraão tinha nessa estrada era obediência. Pronto, obediência. Não havia nenhuma resposta em Abraão, apenas a obediência para pegar a estrada. Meu irmão, se você está numa situação, meu Deus, são tantas situações, mágoas, tristezas, gente que aparece aí para magoar a gente, e Deus chama você para o perdão. Mas meu Deus, como é que eu vou pegar essa estrada do perdão, se a outra pessoa é que merece? A única coisa que você deve ter é obediência. Vou pegar essa estrada, porque é Ele que está chamando para a estrada. Veja, meus irmãos, isso é muito diferente da nossa natureza. Nós não obedecemos por natureza, e queremos fazer aquilo que só Deus faz. A gente não quer pegar uma estrada de obediência. O Senhor, meus irmãos, eu quero que vocês observem, o Senhor não tem obrigação de abençoar minhas ideias e projetos, mas Ele tem a obrigação de apoiar a sua obra, se Ele é feito da maneira correta. Deus não tem obrigação, Deus não está amarrado aos meus projetos. Deus está aqui os meus sonhos, me promete, Senhor, me promete. Aí chega um profeta qualquer, eu estou te prometendo, aí você, essa promessa é para mim. Deus não tem obrigação de abençoar os nossos projetos. Deus vai abençoar os projetos dEle, é a palavra dEle. Se nós estivermos nele, diz a Bíblia, peça tudo o que quiser, mas primeiro tem que estar nele. O problema é que a gente quer pedir tudo a Ele sem estar nele. É um amor de troca, né? Ou um casamento com as intenções. Vou casar com você porque você é rica, não é porque eu amo você, não. A segunda coisa que eu observo nesse verso é que a Bíblia diz que os dois continuaram o quê? Caminhar juntos. Isaac já estava crescido. Ele podia voltar naquele momento. Na verdade, Isaac olhava com confiança para o seu pai. Observe uma riqueza que eu aprendi aqui. Isaac podia encarar seu pai. Que história é essa? Me explica que historinha é essa? Cadê o cordeiro? Deus vai mostrar. Papai, para cima de mim? Diga aí, pai. Isaac podia questionar o seu próprio pai em relação à resposta, né? Mas deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Na época de Abraão, dos patriarcas, não havia lei ainda, a lei de Moisés ainda não chegara. A referência nessa época era a própria vida do patriarca. Nessa época, por isso que você encontra a passagem de Deus se apresentando assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na era dos patriarcas,
A voz de Deus era a vida do patriarca, e não a lei, porque a lei ia chegar depois. Ou seja, para as pessoas naquela época conhecerem a Deus nesse mundo aí, eles deveriam olhar para a vida dos patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ei, rapaz, qual é a tua igreja? Eu sou da igreja do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, o Deus de Isaac. A referência era a pessoa. Observe nesse verso, Isaac estava sem saber, ele não estava sabendo dessa estrada da morte, mas ele olhava e seguiu a estrada com seu pai, porque o seu pai era a referência de Deus para ele. Eu queria pensar aqui, irmãos, aqui eu faço uma pergunta para todos, para nós. Para quem os teus familiares, na estrada de adversidade, estão olhando? Para quem? Diga aí para mim. Num dia do desespero na sua casa, quem é o primeiro a mostrar a glória de Deus? Olhe para mim, que eu sou servo de Deus. Ou você é a primeira a quebrar tudo, a desistir tudo? Isaac olhou para Abraão. Talvez ele não entendeu a resposta, o que Abraão disse, Deus vai prover. Talvez ele não entendeu, mas ele entendeu que o pai estava na estrada, que esse pai tem Deus, que esse pai, ele vivenciou o seu Deus. Quem nós somos, irmãos, na adversidade, no caminho, na estrada de Moriá? Quem nós somos? Quem está ao nosso redor, irmãos, precisa olhar alguém que é obediente, mesmo que não entenda o que Deus está fazendo. No verso 9, estou caminhando para terminar. Quando chegaram a um lugar que Deus havia indicado, chegaram no monte, irmãos. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Veja que o escritor, ele narra detalhe por detalhe, irmãos. Angustiante demais esse negócio aqui, porque ele vai preparando, o garoto está lá, ele vai amarrando o altar, preparando o altar, e a eternidade caminhando com ele. Olha o caminho da fé, a fé em movimento, ele amarrando, talvez com tristeza ou com receio. Diz a Bíblia aqui no final do verso 9, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Você pode ver essa cena? Um filho que confia no pai e o pai que confia em seu Deus. Você pode ver essa cena, irmão? Terrível. Está lá o Isaac. A gente fala muito de Abraão, mas Isaac também, porque Isaac podia pegar o pai que era velho. Que história é essa, meu jovem? Vai o Senhor que eu mato. Ele podia ter reagido, mas está lá Isaac deitado para o sacrifício. E Deus no céu sendo glorificado pela obediência, irmãos. Apesar que ali no monte era um momento de trevas, por causa da dúvida, lá no céu era festa, porque a fé estava em movimento. Abraão não ficou parado esperando, ele pegou a faca, como diz o verso 10, olha o verso 10. Então estendeu a mão e pegou a faca. Meus irmãos, não é aquela faca de plástico que a gente compra para comer bolo no mercado. Esse pegar a faca é um movimento estranho, que é o filho dele que está ali, mas é um movimento de obediência. Ele mandou matar, eu vou matar. Irmãos, existe um amor mais forte do que o amor de um filho? Fala para mim, irmão. Amor de marido e mulher se acaba se não nutrir. Quantos casamentos acabam, né? Agora o amor de filho, meu irmão, você pede que as enfermidades caiam sobre você em vez de seu filho, e Deus está pegando Abraão, mata aquilo que você ama. Ele pega a faca, prepara a faca, e diz aí os comentaristas, a gente não tem certeza disso, que havia um ritual de dar os passos para trás, e depois 3 passos para frente, e aí sacrificava o cordeiro. Já imaginou Abraão caminhando 3 passos para trás, e a eternidade olhando aquele momento dessa caminhada até o filho? Meus irmãos, Deus não está chamando a gente para viver essa coisa teórica,
Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é o Deus da providência. Se a gente não caminhar na estrada, movimentar a fé, a gente não vai conhecer o Deus da providência. E aí diz, irmãos, veja, que no verso 11 e 12, a pergunta do jovem Isaque na estrada e a resposta de Abraão, que Deus proverá, é respondida no verso 11 e verso 12. Quando Abraão levanta a faca para matar o seu filho, diz o verso 11: mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. E Abraão diz: eis-me aqui. Respondeu a ele. Verso 12: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Observe, meus irmãos, e vamos encerrar. Toda essa estrada de sofrimento, veja que toda essa estrada que Abraão pegou com seu filho, de sofrimento, de perguntas, de dúvidas, veja qual é a razão, o final da história. Sei que você, o quê? Teme a Deus. O que foi testado nessa estrada? O temor. Deus ama o temor. O temor pode ser dito como respeito, reverência. E se tem uma coisa na Bíblia que a Bíblia exorta, é temer a Deus. Respeite Deus. Quando eu maquino coisas corruptas, quando eu faço coisas erradas, e aí vem os infelizes falando que Deus está abençoando coisas erradas. Vocês lembram aquela cena de um deputado em Brasília que estava recebendo propina e ele para e fala: vamos orar? Vocês lembram? Vamos orar. Ele está recebendo propina e o outro está filmando a propina e o cara começa a orar pela propina. Deus não precisa de propina para sustentar os seus servos nessa estrada, irmão. Obediência, que quebre as coisas, mas há temor, eu respeito. Ou seja, quando vier uma oferta para que eu me corrompa, preciso respeitar o meu Deus nesse momento. O escritor de Provérbios já diz: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. O livro de Eclesiastes é um livro fantástico, irmãos, é filosófico, fala da vida, goza a vida. Pega a mulher da tua mocidade e goza a vida com ela. Que adianta o rei acumular riqueza, você vai deixar para o outro. O livro de Eclesiastes é fantástico. E no final do livro de Eclesiastes, ele diz o seguinte, capítulo 12, verso 13: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Ou seja, tudo que vocês ouviram sobre a vida, se movimentar, gozar a vida, rir, chorar, sentar, levantar, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Meus irmãos, quem anda no temor de Deus obterá de Deus a sua provisão. Veja o verso 13. Veja o verso 13 que diz: Abraão ergueu os olhos e viu o quê? Um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Observem que Deus já preparou o culto. Deus não precisou de Isaque para o sacrifício. Já estava tudo preparado. É como se Deus estivesse falando assim: não se preocupe, eu quero apenas que você tenha temor. Tema a mim. Creia que eu estou na estrada da sua obediência. Mesmo que você não encontre respostas rápidas, mas eu tenho uma provisão. Eu quero apenas que você obedeça. Mas eu vou perder, não perde. Quando Abraão olhou, já tinha um cordeiro. Meus irmãos, não vá para outra estrada. O seu Deus o convida para obedecer. Mas pastor, vai ser difícil. Quem vai pagar a conta é Ele. Porque aquele que está chamando você para a obediência é o mesmo que vai cuidar de nós. É o que vai cuidar de você. Ele trouxe a providência. Ele respondeu à obediência.
Irmãos, é impossível Deus não responder conforme a obediência. É impossível. Se está nele, peça o que quiser. Se estiver nele, não é estar na igreja, é estar em Cristo. Se as minhas palavras estiverem em vós, o que é que diz o texto? Peça o que quiser, se as minhas palavras estiverem em vós. Verso 14 termina: Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Quando se fala aqui, irmãos, até hoje se diz, está se referindo ao tempo de Moisés, que quando Moisés foi escrever, ainda se chamava o monte de Deus proverá. Mas observe, veja que essa estrada angustiante levou Abraão a conhecer mais ainda o seu Deus. Abraão colocou o nome do lugar, o Senhor o quê? Proverá. Essas palavras interpretadas literalmente significa: o Senhor vai ver. Se sempre a gente acontece isso: pai, como vai ser isso, pai? Pensa uma resposta boa: o Senhor vai ver. Será que, pastor, que eu vou conseguir chegar lá? O Senhor vai ver. A única coisa que a gente tem que ter nessa estrada é obediência, olhar para as placas, não tem como errar. O Senhor vai ver, isto é, Deus vai cuidar que cada coisa deve ser feito o que é necessário para o conforto e apoio dos que nele confiam. Aí nos versos 15 até o 24, Deus repete as promessas que vai abençoar Abraão. Abraão, porque você fez isso, Abraão? Eu vou repetir as minhas palavras, vai ser uma bênção a tua descendência, até o verso 24. E eu quero concluir, irmãos, essa pregação com alguns pensamentos. Primeiro, ninguém possui fé perfeita. Essa mania medieval de achar que um líder tem uma fé perfeita, e por isso se pede a oração a ele, né? Na verdade, se coloca o pastor no lugar do Espírito Santo. É o pastor que anima a crente, é o pastor que segura a mão do crente para ter fé, é o pastor que tem que dar. Isso é a obra do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o pastor esse negócio aí. A nossa fé, irmãos, ela não é perfeita, como já vimos. O próprio Abraão vai falhar em várias ocasiões, como capítulo 12, capítulo 16, capítulo 20. Ele mesmo vai falhar. Mas veja, diante da sua estrutura imperfeita, faço uma pergunta, e assim eu termino. O que levou Abraão a pegar essa estrada? Como é que Abraão pega essa estrada? O que levou Abraão a pegar essa estrada? O que levou Abraão a ir até o fim? Como alguém poderia pegar uma estrada para matar o seu filho? É uma pergunta, não é, meus irmãos? O que motivou Abraão a pegar a estrada para Moriá, subir naquele monte? Hebreus tem uma resposta para isso. Capítulo 11, verso 17. Veja que a Bíblia vai responder por que Abraão pegou aquela estrada. Olha o que diz o texto. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas, ofereceu o seu unigênito. Verso 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Por favor, preste bem atenção sobre esses dois versos. Por que Abraão pegou a estrada? Aí o escritor de Hebreus, ele diz que ele pegou a estrada porque Isaque era a promessa de Deus. Veja, entenda, Abraão está em casa, Deus fala: eu quero teu filho. Aí Abraão, conhecendo Deus, ele está querendo matar o filho que ele prometeu. Não, o Deus que eu sirvo é imutável, ele não muda. E como eu conheço ele, que ele não muda, ele prometeu que eu ia ter um filho, tive na velhice, como é que eu vou duvidar agora se eu conheço ele? Aí o Hebreus explica, Hebreus fala que ele sendo provado, Abraão viu a promessa, ele está pedindo para que eu mate meu filho, mas o meu filho
Ele é a promessa. Sabe o que Abraão cria? Eu vou subir, mesmo que eu mate o meu filho, ele vai ressuscitar o meu filho. Sabe por quê? Porque a invenção do meu filho é dele. Esse filho, ele falou que é a descendência, através do meu filho viria uma nação. Então, mesmo que eu o mate, ele vai ressuscitar, porque o Deus que me chamou é imutável, não vai mudar. E aqui, meus irmãos, eu quero aplicar uma coisa, e eu quero chamar a atenção de todos aqui e para mim. Precisamos conhecer o Deus que servimos. Abraão pegou a estrada porque conhecia o seu Deus, conhecia que ele não podia matar. Se matasse, ele tinha que devolver de novo o Isaac. Precisamos conhecer a Deus que servimos. Sabe por que eu digo isso? Porque está tendo uma preguiça aqui no povo ocidental de meditar e buscar. Eu quero conhecer que Deus é esse. Por isso que aqui nessa igreja, irmãos, eu faço questão de ter discipulado, discipulado da estrutura da Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente pega uma estrada sem conhecer a Deus, a gente vai ouvir as pregações que tem nada a ver com o que Deus está falando, porque você não conhece o seu Deus que você serve. Pior, eu falei até a quarta-feira, você vai na internet, aí pega um cara lá no YouTube da vida, porque esse cara fala grego, esse cara fala latim, eu creio nesse cara. Se você não lê a Bíblia, como acreditar num cara que está falando sobre a Bíblia, ofendendo a Deus? Preciso que você conheça primeiro a estrutura da sua Bíblia. Vem um camarada falar, Jesus é isso, Jesus, o nome Jesus é de porco. Aí você acredita, mas ele fala grego, pastor, e tu fala grego? Para confirmar a verdade do camarada? Irmãos, você tem a igreja, que ensina, vou repetir o que eu falei quarta, ensina domingo pela manhã, escola dominical, à noite a pregação expositiva, terça à noite, discipulado, quarta doutrina, sexta-feira, teologia, que eu mesmo criei, terça e sexta, porque eu podia estar no meu conforto em casa, né? A igreja que eu peguei agora só tem culto quarta e domingo, tá bom para mim, tá bom. Não, eu creio que a igreja precisa conhecer a Deus, e Abraão conhecia o seu Deus. Deus, irmãos, me deu a oportunidade, me chamou para o seminário, para estudar língua grega, hebraica, para ler hermenêutica, para se aprofundar no texto. Tu tens aqui um líder que Deus colocou aqui, para você perguntar, se tiver em dúvida. Agora não acredita num youtuber que ofende um Deus tão poderoso e imutável como é o Deus da Bíblia. Tenha cuidado com aquilo que você assiste, porque tem assim gente. Isso não é novo não. Desde que a igreja existe, sempre levanta a pessoa no meio da igreja para falar heresias. Até hoje, é a estratégia do diabo. Olhe para as igrejas do Apocalipse, a maioria delas, deixasse a minha palavra. Olhe para Israel, quando se corrompia, os reis se corrompiam, deixavam a palavra para ouvir filosofias humanas. Precisamos conhecer Deus como Ele é nas Escrituras. Eu preciso estar submisso. Pastor, eu não quero ninguém acima de mim. Esse é o problema da natureza humana. Estamos vivendo um período filosófico que a gente não gostamos de nada absoluto acima da gente. Nada absoluto. Não gosto de pessoas que dizem que é a verdade. Não gosto. Pois a Bíblia é a verdade na minha confissão de fé. A Bíblia ela é absoluta, ela não é uma verdade, ela é a verdade, porque o próprio Cristo disse: eu sou a verdade. Mas o Novo Testamento, pastor, foi construído pelos católicos. Irmãos, o Novo Testamento foi construído justamente para combater as heresias, agnosticismo e outros. Não foi elaborado, vamos elaborar o Novo Testamento. Não, foi construído para combater heresias, o Novo Testamento. Abraão pegou a estrada, porque ele conhecia o seu Deus.
ame. Eu não tenho problema, irmãos, de você, pastor, estou com uma dúvida, se eu não puder responder, eu vou pesquisar. A vida do pastor tem que ser de leitura. Eu vou pesquisar com temor, porque eu não posso mudar a voz dele aqui, irmão. Já imaginou alguém, você manda um recado para uma pessoa e fala, Pedro, eu quero que você pegue R$100, e de repente eu falo, Pedro, pega 500. O pregador tem que entrar aqui, a gente tem que entrar na Bíblia e respeitar a sua voz. E não um maluquinho que chega, uma coisa nova, aí você é verdade. Conheça o seu Deus pelas Escrituras, irmãos, e pega a sua estrada na obediência. Feche seus olhos. A equipe já pode. Amado Senhor, obrigados pela Tua palavra, essa palavra, essa caminhada com Abraão. Nós nos identificamos com Abraão, a sua natureza humana, mas também nós queremos, Senhor, conhecer o Senhor como Abraão te conhecia, conhecer esse Deus da promessa, um Deus que não muda, um Deus que sopra com a tua palavra, um Deus que nos orienta, um Deus que nos convida para a obediência, mesmo sem entender que estrada é essa. Nos abençoe, meu Pai. A cada um que está aqui, ó Deus, que o Senhor venha estar, ó Deus, iluminando os seus passos com a palavra, com a tua voz, que é nítida para a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém.